Bom, a partir de agora a aula está sendo gravada, tá certo? Eu vou pedir a todos que permaneçam com o microfone fechado, mas se você tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e perguntar, não há problema, tá certo? Tá tranquilo quanto a isso. Mas para a gente se organizar e alguns ruídos externos não interferir aqui na nossa gravação. Então vamos lá. Bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre a segunda lei de Newton, tá? Aplicada para os movimentos gerais. Então nós vamos ver o que é isso, né? Bom, até esse momento, o que nós estudamos? Nós estudamos movimento retilíneo tridimensional, movimento curvilíneo tridimensional, que foi a nossa aula passada. Tudo isso em função do quê? De uma posição, né? Posição de uma partícula, né? Num determinado ponto do espaço. Essa partícula ela pode vir a se deslocar, né? Como nós já vimos isso, de um ponto A para um ponto B, por exemplo, provocando aqui um deslocamento ΔS, né? E também nós vimos sobre questão de velocidade e aceleração, ou seja, as equações diferenciais da velocidade, da aceleração e como que tudo isso funciona. O que está relacionado com o que e assim sucessivamente. Tá? Bom, então o que nós vamos ver aqui hoje é o seguinte. Segundo a lei de Newton, né? Na realidade, por que nós precisamos estudar a segunda lei de Newton? Pelo seguinte, todos esses movimentos que nós estudamos, né? Movimento retilíneo, movimento curvilíneo, estudamos posição, aceleração, velocidade. Mas quais são as causas da mudança de estado de um determinado movimento? Aumento da aceleração, diminuição da aceleração, aumento da velocidade, diminuição da velocidade. Uma partícula pode estar em repouso, ela pode sair do repouso, ela pode vir a perder velocidade, aceleração e voltar a seu estágio inicial no repouso. Tá? E por que essas mudanças ocorrem, ou seja, na aceleração desses corpos ou das partículas, né? Bom, Isaac Newton foi a primeira pessoa que conseguiu explicar e registrar isso cientificamente em conceitos, né, que ele desenvolveu através das suas teorias, né, de cálculo diferencial e integral, aliando isso à física. Tá? Com isso, ele conseguiu explicar o movimento dos corpos, ou seja, o movimento das partículas, né? Deixa eu só liberar aqui para entrar no acesso. Certo? Então, Isaac Newton ele estudou as razões desse movimento para chegar numa teoria ou num conceito, né, que pudesse explicar o porquê das mudanças de estado de um determinado movimento e por que essas mudanças ocorrem, né? Por que uma mudança de aceleração, uma mudança na velocidade, ela acaba acontecendo. Tá? Bom, essas teorias, né, de Isaac Newton, elas ficaram conhecidas mundialmente como leis de Newton. Tá? E qual é o objetivo, né? Da nossa aula de hoje? Entender o conjunto dessas três leis propostas por Newton, né? Isso será o objetivo da nossa aula. Eu vou fazer uma pequena revisão, né, da primeira e da terceira lei de Newton também, só para a gente refrescar em um pouco a memória, tá certo? E nós vamos entender também o porquê, né, qual a implicação das leis de Newton na nossa engenharia mecânica, na engenharia civil, basicamente, tá? Porque isso afeta diretamente a maneira com que nós estudamos e analisamos, por exemplo, as estruturas estáticas e estruturas dinâmicas. Tá? Então, tudo isso que a gente está vendo aqui, está estudando, ele tem um propósito que serve como um conceito básico para análises estruturais mais aprofundadas, certo? Então, as leis de Newton, elas basicamente, né,
ele elaborou esses 3 princípios, ou leis, né, chamadas de leis, basicamente, onde a primeira lei de Newton está relacionada à inércia, ou seja, um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Se a força aplicada for igual a zero, a velocidade pode ser constante, né? São 2 possibilidades. A velocidade sendo constante, pode ser um movimento retilíneo uniforme ou repouso. Velocidade constante, ela igual a zero, ela é constante, certo? Segundo a lei de Newton, que é o que nós vamos analisar, é a relação direta entre força e aceleração. Tá? E é aqui que entra o tema da nossa aula de hoje, tá? Onde a força é igual a massa vezes a aceleração. É uma lei fundamental da dinâmica. Tá? E a terceira lei de Newton, tá? É basicamente o que? Ação e reação. Tá? Onde uma determinada força aplicada, né, numa determinada direção, um módulo de uma força, ela vai provocar uma reação em sentido contrário, com o mesmo módulo e mesma direção, mas sentidos diferentes. Tá? Ok? Mas isso, né, não partiu só da cabeça do Newton. Né? Algumas pessoas antes estudaram essas hipóteses, né? Por exemplo, Galileu Galilei e Aristóteles, né, na Grécia, que trouxe essa hipótese grega, tá certo? E Galileu Galilei, ele veio também com a ideia de forças, que forças são necessárias para modificar o movimento. Tá? Então, Newton, na verdade, ele pegou a base dessas ideias desses, né, 2 grandes pesquisadores, no caso Galileu e Aristóteles, e foi desenvolver, né, esses conceitos iniciais que eles haviam idealizado, tornando o que veio a ser as leis de Newton. Tá? Bom, como eu já comentei, nesse contexto histórico, Aristóteles, por exemplo, ele verificou que para que um corpo ele possa sair do repouso, seria necessário uma força sendo aplicada a ele. Tá? Aristóteles, para quem não sabe, ele era um filósofo grego. Então, o corpo em movimento, isso aqui palavra, chega à imobilidade quando as forças que o impelem não mais pode agir de modo a deslocá-lo. Ou seja, o que ele quer dizer aqui, né? Quando tem um corpo em movimento, ele vai parar, tá? Ele vai se tornar imóvel, quando a força que está provocando esse movimento não atua mais sobre esse corpo, né? De maneira que ele venha a se deslocar. Tá? Traduzindo, é isso que ele quis dizer, ou seja, é como se você estivesse num carro, né, a uma determinada velocidade, numa rua, e pisa no freio. Então, você tira o pé do acelerador, obviamente, e pisa no freio. Então, você tira o pé do acelerador, você para de impulsionar o carro. Você pisa no freio, você para o seu carro, colocando ele numa posição de repouso ou imobilidade, né? E retirando a força que fazia com que esse carro se deslocasse, que no caso é a força provocada pelo motor e assim sucessivamente, certo? Já Galileu Galilei, ele era italiano, tá? Matemático, físico também, e dentro de seus vários estudos, ele percebeu que um objeto em movimento, após ele ser impulsionado por uma força, ele só vai parar em razão da ação de forças externas. Por exemplo, o atrito. Tá? Eu acho que um exemplo bastante claro disso seria, por exemplo, o carrinho de rolemã. Você toma um impulso. Que impulso é esse? Né? Você precisa de um desnível, né? Para que o carrinho possa deslocar. O que está atuando nele? A aceleração da gravidade. Né? Só que ela vai chegar num determinado ponto, né? Claro que depende muito desse desnível, obviamente, né? Geralmente uma rua em declive, né? Essa força ela vai diminuindo até que ele pare, tá certo?
e uma superfície muito longa com diminuição de atrito era uma das hipóteses que Galilei também estudava, ou seja, com a diminuição do atrito, né, você aplicando uma força no corpo, ele permaneceria em movimento constante. Tá? Isso daí está mais relacionado ao que ocorre no espaço. No espaço não tem atrito. Então, ele recua que receber uma força, né? E vai se deslocar, e não existe nenhuma resistência que peça parar esse movimento. Esse movimento. E aqui, Francisca, se você puder fechar seu microfone, bom, agradeço. Aí qualquer dúvida que você tenha, ou quem acabou de entrar, pode abrir o microfone e me interromper aqui e perguntar. Certo? Ok? Continuando. Como eu disse, eu vou revisar um pouquinho, tá? Rapidamente, as três leis de Newton, que a gente possa entender a influência e a correlação de uma na outra. Tá? A primeira lei de Newton, ela diz o seguinte, que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme, a menos que seja forçado a mudar aquele estado pela ação de uma força resultante não nula aplicada a ele. Ou seja, né, um corpo ele vai permanecer em, em movimento ou em repouso, a menos que ele seja forçado a mudar de estado, ou seja, se ele está em repouso, esse é o atual estado de um determinado corpo de uma partícula. Uma vez que eu aplico uma força nessa partícula, ela vai mudar o seu estado, passando do repouso para um movimento retilíneo e uniforme, certo? Agora, a menos que ele seja forçado a mudar pela ação de uma outra força, né, não nula, obviamente, ela sendo aplicada sobre esse corpo, ele pode voltar a ter um outro estado, por exemplo, né, saindo do movimento e voltando para o repouso, certo? Então, uma força resultante, né, por exemplo, se ela for nula, a velocidade é constante. Se a velocidade for igual a zero, ele está em repouso. Se a velocidade for diferente de zero, ele está em movimento retilíneo uniforme, certo? Perceba que essa primeira lei de Newton, ela está um pouco relacionada com o que Aristóteles pensou lá na Grécia, certo? E da mesma maneira Galilei, né? Aqui Galileu Galilei nós estamos falando da Idade Média, século 13, 14, mais ou menos, e Aristóteles, Grécia Antiga, né? Antes de Cristo. Tá? Então perceba que ele conseguiu, né, através da matemática, cálculo diferencial integral, desenvolver teorias e conceitos que pudessem comprovar essas percepções com relação à mudança de estado de um corpo. Tá? Bom, mas basicamente o que, que isso aqui representa, né? O que, que Newton fez? Ele basicamente, como nós vimos agora, ele fez uma correção, né, daquilo que foi apresentado por Galileu em relação à ideia de inércias, né? Especificando de uma forma melhor, né, que um corpo ele tende a permanecer no movimento retilíneo uniforme, caso nenhuma força haja sobre ele, né? A mesma coisa, por exemplo, se você estiver no seu carro dirigindo numa rodovia a 100 km por hora, se você tirar o pé do acelerador, o seu carro ele continua a 100 km por hora ou ele vai perdendo força até parar? O que, que vocês acham? Vai perdendo força. E por que, que ele vai perdendo força? Que força faz com que ele pare?
O atrito mais a força da gravidade? Oi? O atrito com o solo mais a força da gravidade. O atrito, exatamente, né? E a força da gravidade, que, obviamente, sem a força da gravidade não teria o atrito, certo? Então, o atrito, ele é uma força também, tá certo? Que você só permanece com o seu carro numa velocidade constante se você continuar acelerando. Caso contrário, se você tira o pé do acelerador, coloca o carro no ponto morto e deixa ele rodar sozinho, ele vai perdendo velocidade, vai perdendo aceleração, vai perdendo força. Por quê? No sentido contrário, tem uma força chamada atrito, que vai impedir com que esse movimento continue constante e uniforme. Tá certo? Bem, com relação à segunda lei de Newton, né, já especificamente sobre o tema aqui da nossa aula, ela está relacionada a resultante de forças aplicada a um ponto material, a uma partícula, de maneira que ela seja igual ao produto da sua massa pela aceleração adquirida, ou seja, força igual a massa vezes aceleração. Tá? Isso é chamado do princípio fundamental da dinâmica. Ok? Também, considerando que força aqui, nesse caso, ele é um agente físico que tem a capacidade de mudar o estado do movimento. Tá? Você tem um corpo com uma determinada massa, você aplica uma força sobre esse corpo. Se ele estiver em repouso, ou seja, inércia, você vai movimentar esse corpo. Então, ele vai mudar o estado do movimento desse corpo. Ele pode sair de repouso para um movimento retilíneo uniforme ou qualquer outro tipo de movimento, dependendo da maneira que essa força for aplicada a ele. Tá? Agora, se esse corpo, né, tiver um impedimento de se movimentar, tá, tiver uma restrição ao movimento, essa força ela pode vir a provocar nesse corpo deformações. Tá? Mais adiante eu vou mostrar para vocês onde é que a gente aplica isso daqui, e acredito que torne um pouco mais claro para vocês. Só uma pergunta, vocês já tiveram resistência dos materiais, acho que resistência dos materiais avançado? Sim ou não? Eu já. Já, né? Não sei se todos tiveram. Eu não, professor. Eu não. Ok. Tá, mas eu vou explicar mais adiante um pouco, pelo menos acredito que vai dar uma certa elucidação para vocês, certo? Então veja, se eu tenho uma determinada massa, um corpo, né, com uma determinada massa, aliás, e aplico uma força nesse corpo, pode acontecer duas coisas. Ou ele muda, ou essa força vai mudar o estado de movimento desse corpo, por exemplo, saindo do repouso para um movimento retilíneo, por exemplo, ou ele vai deformar esse corpo caso nesse corpo exista alguma restrição ao movimento ou ao deslocamento. Tá? Isso aqui está relacionado, diretamente relacionado, por exemplo, às nossas estruturas, sejam elas mecânicas, de edificações, estáticas ou dinâmicas. Certo? E a terceira lei de Newton, ela fala sobre o princípio da ação e reação, ou seja, toda ação ação aqui está relacionada à força, tá? Sempre provoca uma reação oposta de igual intensidade, ou seja, as ações mútuas de dois corpos são sempre iguais, mas em sentidos opostos, tá? Uma força aplicada num corpo provoca uma reação no sentido oposto, mesma intensidade. Tá? Ou seja, né, o par de forças ação-reação tem naturezas iguais e são aplicadas em corpos diferentes. Então eu trouxe aqui esse modelinho para que a gente possa, de repente, entender um pouco melhor essa questão.
Obrigado. É que a aula está sendo gravada, então os sons externos podem interferir um pouquinho, tá bom? Obrigado. Então, vejam. Na prática, né, a aplicação das 3 leis de Newton, né? Só recapitulando rapidamente, né? Primeira lei de Newton, o corpo continua no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo Oi, boa noite. naquele estado. Boa noite. Já a segunda lei de Newton, ele aplica que uma força aplicada a um determinado corpo, ela pode mudar o estado de movimento ou provocar uma deformação, certo? Caso haja uma restrição nesse corpo. Tá? E a terceira lei de Newton é a lei de ação e reação. Então, vejamos aqui, por exemplo, na estática, né? As 3 leis de Newton atuando aqui, por exemplo, numa estrutura simples, uma viga, tá certo? Então, eu tenho aqui uma viga, uma força externa, F1, tá sendo aplicada. Tá? Então, essa força externa, ela está sendo aplicada. Bom, primeira lei de Newton diz o quê? Uma força aplicada, ela vai alterar o estado do movimento ou provocar deformações, caso ele tenha alguma restrição. Nesse caso, essa viga ela tem restrições ao movimento, ao deslocamento. Então, essa viga ela não vai sair andando. Tá? Então, essa força ela vai provocar deformações. Claro que isso depende da intensidade da força, da resistência do material da viga e assim sucessivamente. Tá certo? Aqui. Tá? Permanecendo na sua inércia. Tá certo? Então, aqui, ele continua. Qual a velocidade aqui? É 0. Tá certo? Então, ele está em repouso. Por isso, estática. Na segunda lei de Newton, ele vai, na realidade, né, a segunda lei de Newton, ele vai falar sobre a questão da mudança do estado do movimento, que aqui, como existem restrições, ela não vai se movimentar, mas ela vai estar sujeita a deformações. E a terceira lei de Newton, uma vez que eu apliquei essa força, ela vai provocar o quê? Reações nos pontos de contato, nos pontos de apoio, certo? Da viga. Então, aqui, numa simples viga, nós temos... Tá cortando tudo, professor. Sai muito ruim o áudio. Eu vou voltar, então. Eu vou retornar aqui. Deixa eu só fazer um detalhe aqui. Vou só fazer um ajuste aqui para poder ver se melhora a questão do áudio. Certo. Todo mundo percebeu essa alteração no áudio ou foi só você? No momento que ele falou, para mim aqui estava normal. Né? Mas às vezes pode estar normal, doutor. Normal, né? Às vezes tem a ver com a internet, o local. Infelizmente, a gente está sujeito a isso, né? A tecnologia ela é muito, muito boa, mas ela também tem ela não é perfeita, né? Tá, mas eu vou voltar rapidamente aqui, tá? Nessa questão aqui da aplicação das leis de Newton, por exemplo, aqui numa estrutura estática, ou seja, ela não está em movimento. E por que ela não está em movimento? Porque nela atuam as 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton, voltando rapidamente, todo corpo continua em seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que seja forçado a mudar aquele estado. Certo? Ou seja, um corpo só muda de estado se uma força for aplicada a ele ou se ele for forçado a mudar de estado, de repouso para movimento e de movimento para o repouso. Na segunda lei de Newton, uma força aplicada a um corpo, ela pode mudar o estado de movimento desse corpo ou deformá-lo, caso ele tenha alguma restrição. Certo?
E a terceira lei de Newton é ação e reação. Eu aplico uma força e automaticamente essa força ela vai provocar uma reação oposta de igual intensidade, tá certo? E nós podemos ver isso aqui, por exemplo, nessa viga, onde nós temos aqui uma viga biapoiada, uma carga P aplicada sobre ela, temos apoios A e B, certo? Nesse outro exemplo aqui, a mesma configuração estrutural, eu tenho uma força, só que essa viga, ela está sobre apoios que não permitem deslocamento. Então, ou seja, essa força ela não será capaz de movimentar essa viga porque ela tem restrições ao movimento, ao deslocamento. Aí entra a segunda lei de Newton. Como ela não vai, como eu não consigo mudar o estado do movimento dela, de repouso para um movimento retilíneo, por exemplo, o que vai acontecer nela? Deslocamentos. Tá? E aí entra toda uma teoria, deslocamentos, vão provocar tensões nesse material, né? Vocês já devem ter visto resistência dos materiais. Não, talvez nem todos viram ainda resistência dos materiais avançado, mas resistência dos materiais creio que todos já tenham visto. Tá? Então, essa força vai provocar deslocamentos na viga, que provocará tensões, assim, mas isso é uma outra conversa, obviamente. É só para que vocês possam conectar coisas que vocês estão, porventura, estudando em outras disciplinas, né, como resistência de materiais, e saber da onde que tudo isso tem coligação. E a terceira lei de Newton, ação e reação, onde eu aplico uma força sobre uma viga, tá certo? E essa força, ela vai provocar uma reação. Nesse segundo modelo aqui, perceba que a viga está sobre dois roletezinhos, né? E aqui tem uma força F2. Se essa força F2 for diferente de zero, ela vai provocar movimento nessa viga, porque aqui não existe restrição ao movimento horizontal, ela tem restrição ao movimento vertical, por isso surgem reações. É mais ou menos o mesmo esquema de um carro, tá? Um carro tem o seu peso próprio, tem aqui a força externa, aplicada aqui, imagina que isso sejam os pneus, apoiados sobre o solo ou o pavimento. Então, onde tem o ponto de contato dos pneus, tem uma reação de apoio no piso, no pavimento ou no solo. Tá? E essa força F2, se ela for igual a zero, ele está em repouso. Se ela for diferente de zero, ele está em movimento. Tá? Nesse outro modelo aqui de cima, isso já não acontece porque esse vínculo aqui restringe o movimento. Tá? Ok? Deixa eu só ver quem está entrando aqui na sala. Autorizar. Pronto. Opa. Tá? Também. E aqui numa estrutura dinâmica, né? Por exemplo, temos um eixo, certo? O eixo, ele pode estar em movimento. De rotação. Não num deslocamento, numa trajetória, mas no movimento de rotação, tá certo? Mas ele segue basicamente os mesmos princípios. Ele não vai se deslocar, até porque ele está fixo, né, em dois pontos. Ele recebe aqui alguns movimentos. Então, a força aplicada nas polias pelas correias vai fazer com que ela se movimente, certo? Vai fazer com que o eixo rotacione, obviamente, em torno do seu próprio eixo, tá? Então, nós temos aqui um exemplo de duas estruturas, uma estática e uma dinâmica, e como as leis de Newton, elas se aplicam, né? Da mesma forma, nós vamos ter aqui, ó, reações de apoio nesse mancal, reação de apoio nesse outro mancal no apoio D, né? Ainda que ele tenha um grau de liberdade que seja rotação em torno do seu próprio eixo. Ok? Certo? Então, voltando aqui sobre a segunda lei de Newton, tá? A partir dos estudos que nós já fizemos, né, nas aulas anteriores, sobre aceleração, velocidade, espaço, né,
nós já temos condições de escrever a segunda lei de Newton de uma nova maneira, tá? Nós vimos que a segunda lei de Newton é o quê? Força é igual a massa vezes aceleração. E quem é a aceleração? A aceleração é dv dt, derivada da velocidade em relação ao tempo, ok? Então, aqui, força é igual a massa vezes dv dt, que também é igual a massa vezes derivada segunda do espaço, ou seja, posição, tá? Pelo tempo ao quadrado, dt ao quadrado. Então, se eu tenho aqui quem é a velocidade, não é ds dt, derivada do espaço ou da posição da partícula em relação ao tempo. Então, se eu derivo isso uma vez, né, eu tenho a velocidade, duas vezes a aceleração. Tá? Se eu derivar o espaço, eu tenho a velocidade. Derivando a velocidade, eu tenho a aceleração. Então, na verdade, tudo nasce aonde? Nessa derivada aqui. Certo? Nós já fizemos exercícios em sala de aula e já vimos, né, na prática como que funciona essa relação entre posição, velocidade e aceleração. Ok? Então, vamos em frente. Tá? Bom, a forma de representar, né, o princípio fundamental da dinâmica vale apenas, tá, para situações onde a massa do corpo não é variável, ou seja, a massa é constante. Essas situações são muito específicas, ou seja, para os casos, né, para o caso mais geral possível, onde a massa pode variar com o tempo e a aceleração também, é conveniente definir uma nova grandeza física, né? E aí é onde entra aqui agora a quantidade de movimento linear, ou que também é chamado de momento linear. A quantidade de movimento linear, ela é, né, dada por essa letra L, com vetor, é igual a massa vezes a velocidade. Desse modo, né, a segunda lei de Newton, ela também pode ser escrita como? Onde a força é igual a dl, ou seja, derivada do movimento linear em função do tempo. Certo? E pode ser escrito também dessa forma, né? Lembrando da nossa aula passada, que essa derivada, né, dl dt, ela pode ser escrita apenas com a letra L com um ponto acima, significa a primeira derivada de L. Se forem dois pontos, segunda derivada de L, tá? Do movimento linear. Existem situações que a partícula também ela se movimenta devido aos componentes de força, né? Ou seja, ela pode estar tendo um deslocamento ou um movimento em três dimensões, ou seja, tridimensional. Como nós já vimos em movimento retilíneo tridimensional, movimento curvilíneo tridimensional. Tá? Isso, né, para que possa facilitar um pouco mais trabalhar com essas equações, pode ser mais simples, né, considerando as forças nas três dimensões. Por exemplo, aqui nós temos a somatória da força na direção x, no vetor i, na direção y, aqui são as componentes da força, tá? Na direção IJK, XYZ, né? Que significa o vetor, a força, componente da força, né? No vetor I, na direção X, igual a massa do corpo é a massa do corpo, tá? Mas a aceleração, ela pode ser dada em mais de uma direção, nós podemos ter mais de uma componente da aceleração, como nós vimos na aula passada em movimento curvilíneo tridimensional, né? Nós vimos, inclusive, como calcular as componentes da aceleração, as componentes da velocidade, tá? Então, isso também vale aqui para a aceleração. Nós podemos ter até três componentes, né, da aceleração, uma partícula se deslocando em três dimensões, certo? Onde o F de x, a força x, né,
a força na direção x, ou a somatória, né, das componentes da força na direção x é igual a massa vezes a aceleração em x. Tá? Bom, aplicando aqui a definição, os conceitos da aceleração em relação à velocidade e espaço, né? Quem é a aceleração? É a derivada da velocidade em x em função do tempo, que também pode ser escrita que a derivada segunda do espaço ou da posição da partícula ou do corpo na direção x, né, sobre o tempo dt ao quadrado, tá certo? Que pode ser escrito dessa seguinte forma, né? Como eu disse agora há pouco, esses dois pontos sobre a letra S significa a derivada segunda de sx. Tá? E o mesmo aqui vale para a somatória das forças na direção y, somatória das forças na direção z. Tá? Com as componentes da aceleração também, respectivamente, na direção y e z. Certo? Segue o mesmo raciocínio, posição da partícula na direção y e posição da partícula na direção z, no eixo z, em relação ao eixo z. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Alguma dúvida? Tudo bem? Bom, Tranquilo. tá joia. Bom, analisando também, né, o movimento curvilíneo, como nós já vimos isso na aula passada, ele possui componentes da força, né, de uma força e também da aceleração, componentes da posição, componentes da velocidade, né? Isso tanto na direção normal ou tangencial. Tangencial à trajetória e normal, ou seja, perpendicular à trajetória, como nós vimos na aula passada em movimento curvilíneo, tridimensional. Certo? Então, ou seja, definindo, né, uma nova relação de forças e aceleração. Então, aplicando aquilo que nós vimos na aula passada, de movimento curvilíneo tridimensional, agora reescrevendo as equações da segunda lei de Newton em função dessas componentes de força e de aceleração. Né? Então, como nós vimos, né, nós tínhamos visto lá o t, que é o vetor unitário na direção, no eixo, no sentido do eixo t, que é o eixo tangencial ao movimento, e aqui o vetor UN, né, de normal, tá certo? Perpendicular ao eixo t, que é tangente à trajetória do movimento, certo? E aqui o vetor unitário na direção n, ou seja, perpendicular ou na direção normal, tá? Ele vai ser o quê? A massa vezes a componente da aceleração também na direção normal, no sentido do eixo normal, ok? Então a massa vai ser, e aqui, né, na aula passada nós vimos sobre isso, velocidade ao quadrado sobre ρ, né, ρ, aí quem dá uma olhadinha no vídeo da nossa aula passada, aí tem explicação de onde surge esse coeficiente ρ, tá certo? Essa variável ρ. E o Ft, a força T, ou seja, a força, componente da força na direção do eixo T, ou seja, o eixo tangente à trajetória do movimento da partícula, vai ser igual a massa vezes a componente da aceleração também na direção do eixo T. Tá? Então, aqui nós temos que a massa é igual a dv dt, ou massa, reescrevendo, apenas mudando a notação matemática, a maneira de se escrever, né? Ao invés de escrever dv dt, eu posso escrever v com um ponto em cima. Significa a derivada primeira de v. Tá? Esse v com um ponto significa a mesma coisa que dv dt. Ok? E nesse caso aqui, né, na aula passada, nós vimos apenas as duas componentes, n, t, tá? Que é
a componente tangencial ao movimento e normal. E aqui uma força FB, já no sentido ortogonal, tá? Onde também vai ser a massa vezes a componente da aceleração nesse mesmo sentido. Tá? Bom, uma observação, né? Ao definirmos um sistema de vetores, onde a soma resulta em zero, ou seja, a somatória das forças que atuam no determinado sistema é igual a zero, tá? Isso significa o quê? Que uma determinada partícula está em equilíbrio dinâmico, tá? Se a somatória das forças, tá, que atuam sobre um determinado corpo ou uma partícula, a somatória delas for igual a zero, significa que ela está em equilíbrio dinâmico. Tá? Vou voltar aqui só um minutinho também. A mesma coisa ocorre aqui, ó, nessa estrutura aqui, na primeira, estática. Tá? Para que eu possa encontrar as reações de apoio em A e em B, eu vou adotar, na verdade, a hipótese de que a somatória das forças que atuam nessa estrutura é igual a zero. Se ela é estática, ela não está em movimento. Então, a somatória dessas forças tem que dar zero, certo? Então, nós temos o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico, tá? Dependendo do tipo de estrutura ou de corpo que se estivesse sendo feita a análise, certo? Ok? Pessoal, tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo bem, pessoal? Tranquilo, professor. Tá. Ok. Bom, continuando aqui, eu trouxe aqui um exercício para a gente poder aplicar um pouco isso que nós vimos, tá? Esse é o mesmo exercício que está lá no livro texto, mas aqui eu vou fazer ele com vocês explicando o andamento desse exercício, ok? Então, o enunciado ele diz o seguinte, né? Que um trator ele está preso a uma pedra de 680 quilos. Ele vai arrastar essa pedra, conforme, né, demonstrado aqui na figura. Inicialmente, o trator está parado. Se ele está parado, ele está em que estado de movimento? Qual o estado do movimento do trator quando ele está parado? Inércia. Sim, tem a inércia dele, mas como chama esse estado, né, quando ele está parado? Repouso? Repouso, exatamente. E quando ele está em repouso, qual é a velocidade dele? Zero. Zero. Então perceba o seguinte, ele não fala qual é a velocidade inicial, mas o simples fato dele dizer que está parado, aqui eu já tiro duas informações. O estado dele inicial é repouso e a velocidade é zero. Certo? Primeira lei de Newton. Considerando que o atrito cinético, ou seja, o atrito entre as rodas, os pneus e o solo, né, dado pelo coeficiente UK, que é entre o solo e a pedra também, né, óbvio, que a pedra também está em contato com o solo, é igual a 0,36. Então ele pergunta, qual deve ser o valor da força exercida pelo cabo que liga o trator até a pedra, para movimentar a pedra com uma aceleração de 3,2 metros por segundo ao quadrado para a esquerda, tá? Ou seja, no sentido em que o trator da figura está mesmo. Então, o objetivo é o quê? Desse trator? É deslocar essa pedra,
tá? Levar essa pedra para um outro local, certo? Então existe, por conta do peso da pedra, né, e do solo também, e da rugosidade do solo, ele vai oferecer o quê? Atrito, que é dado por esse coeficiente UK, que equivale a 0,36. Nós sabemos que esse trator ele sai do repouso, velocidade zero, certo? Só que ele quer saber o seguinte: eu vou puxar essa pedra com o trator, acelerando ele a 3,2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Qual é a força que vai ser exercida no cabo quando o trator puxar essa pedra, né, a uma aceleração de 3,2 metros por segundo ao quadrado? É isso que ele quer saber. Então vamos em frente. Ficou claro, pessoal? Tá? Qualquer dúvida, pode me perguntar. Okay? Bom, primeira coisa, vamos determinar aqui, né, diagrama de corpo livre da pedra, basicamente, tá? Aqui eu tenho o cabo, tá? Tração no cabo. Eu vou ter uma componente Y, uma componente X, por quê? Porque o cabo está inclinado. O cabo tem uma inclinação de 35 graus, tá? Então, isso aqui também já é dado, ok? Então, por conta disso, nós vamos ter duas componentes, tá? Uma vertical e uma horizontal. Aí eu tenho o peso da pedra, eu tenho o N, que é a reação que o solo exerce sobre a pedra, porque se não houvesse essa reação, essa pedra afundaria. Tá? Ela não afunda no solo, porque existe a reação, ou seja, o solo ele exerce uma força por conta da sua resistência, impedindo que ela se desloque ou que ela afunde. Tá? Então, o solo ele exerce uma força de reação contra a pedra, que é N. Então, aqui nós temos a terceira lei de Newton: ação e reação. Tá certo? E aqui eu tenho também a minha força de atrito. Perceba que ela está no sentido oposto ao movimento. Tá? É uma força que vai fornecer resistência a esse movimento, para que ele saia do repouso, ou seja, que ele saia da inércia. Tá? Bom, tudo isso aqui é igual ao quê? Massa vezes aceleração. Tá? Eu quero saber quem? Qual é a força no cabo. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. A força, né, peso, ou seja, o peso que essa pedra exerce sobre o solo, eu preciso determinar, certo? Então o peso da pedra vai ser o quê? A massa da pedra vezes a aceleração da gravidade, ok? Então 680 vezes 9,81. Então essa pedra, tá, ela exerce uma força peso sobre o solo de 6.670,8 newtons. Tudo bem até aí? Então, a pedra ela exerce um peso sobre o solo. A força F, devido ao atrito, ela vai ser determinada também pela relação F, né? A força F devido ao atrito, que é essa força aqui, ó. É essa força aqui, ó. Força F devido ao atrito. Ela está exercendo uma força no sentido contrário. E vai ser o quê? Vai ser o coeficiente de atrito vezes a força-peso que a pedra exerce sobre o solo. Tá? Coeficiente de atrito, 0,36. Isso daqui foi dado no enunciado do problema. E N, aqui, né, é a reação de apoio. Tá? Ok? Então, pelo diagrama de corpo livre, né, para que se possa manter uma relação de equilíbrio dinâmico, é determinado que a somatória das forças que atuam na pedra é equivalente à relação m vezes a, massa vezes aceleração. E como a pedra deve ter aceleração de 3,2 metros por segundo, nós podemos definir que a somatória das forças em x, tá? Sentido positivo ele está considerando para a esquerda, isso aqui é o sentido que ele considera
as forças positivas. Qualquer coisa que estiver no sentido oposto é negativo, tá? Importante isso, convenção de sinais. Então, a somatória das forças em x será igual a massa vezes a aceleração. Então, quais são as forças que nós temos em x? Vamos olhar aqui no nosso diagrama de corpo livre. Em x eu tenho quem? Eu tenho Tx, que é a componente do tração do cabo, e tenho quem? A força de atrito, tá? Então, se é positivo para a esquerda, é Tx menos F. Por quê? F está no sentido oposto, tá certo? Aqui, ó, Tx menos F. Tá? Mas qual é o valor de Tx? Como ela é componente da força T, e ela está relacionada ao cateto adjacente, né? Formando aqui um triângulo retângulo, ela vai ser o quê? T cosseno de 35. T cosseno de 35 menos F, qual é o valor do F? Já foi checado aqui atrás, que é o coeficiente de atrito vezes a força N, tá certo? Bom, então nós temos aqui e massa vezes aceleração, tá? Tudo isso é igual a massa vezes aceleração. Então, a massa da pedra qual é? Aqui não é o peso, preste atenção, ok? Aqui nós calculamos a força-peso da pedra, 680 vezes a aceleração da gravidade. Aqui eu estou usando a massa, que é só 680, ok? Pode ver aqui, ó, 680 quilos é a massa da pedra, tá certo? Vezes uma aceleração de 3,2 metros por segundo ao quadrado. Bom, com isso nós temos essa equação aqui. Tá? Agora, a somatória das forças verticais, ou seja, forças na direção Y, no eixo Y. Perceba que o sentido positivo da força é para cima. Então, todas as forças que estiverem com o seu sentido para cima é positivo, sentido para baixo, negativo. Então, vamos lá no nosso diagrama de corpo livre identificar quais são as forças verticais. Então, aqui nós temos as forças verticais, através do nosso diagrama de corpo livre, e é importante que a gente consiga ter essa percepção e enxergar isso. Porque, veja, eu parti desse desenho, que a princípio não me mostra muita coisa, mas eu tenho que olhar para esse desenho e enxergar isto. Tá? Aqui eu tenho o quê? Uma pedra presa a um cabo. Esse cabo tem uma inclinação de 35 graus e a pedra tem uma massa de 680 quilos. É isso que eu tenho. Eu preciso enxergar que essa massa tem um peso, uma força-peso, que exerce uma reação sobre o solo, que é a força N, certo? Esse cabo, devido à sua inclinação, ele vai ter uma força, uma componente da força vertical, uma componente da força horizontal, e que eu possuo também, devido, obviamente, ao contato da pedra com o solo, eu vou ter uma força de atrito. Tá? Isso igual a M vezes A. Certo? Ok? Então, vamos lá. Voltando aqui, desculpe. Quais são as forças verticais? Então, eu tenho a componente de tração do cabo, Y, a força-peso da pedra para baixo e N, que é a reação da força-peso provocada pelo solo. Tá? Então, aqui eu vou somar essas forças todas. N, que é a reação, está para cima. W, que é a força-peso da pedra, está para baixo, então é negativo. E a componente de tração do cabo está para cima, também é positivo. Então, aqui, N menos W, reação menos força, mais componente de tração do cabo igual a zero. Tá? Somatória das forças verticais igual a zero. Substituindo aqui os valores, né? N menos
6.670 vezes 8, que é a força-peso que foi calculada aqui, certo? Que é a massa vezes a aceleração da gravidade, mais T seno de 35. Por que seno de 35? Perceba que a componente vertical, ela corresponde ao cateto oposto do ângulo de 35 graus. Então, nesse caso, T seno de 35. Essa é a componente vertical da força do cabo. Ok? Bom, já que nós definimos a relação, né, para força, para N, né, podemos também substituir N na relação da somatória, certo? De tal modo que eu posso dizer qual é o valor de N? O valor está aqui, né? Mas por que é esse valor? Por que N é esse valor aqui? É a força exercida no cabo? Tá, não, aqui não é a força exercida na pedra. A força exercida na pedra é o W, ó. W está aqui em cima, 6.670,8. Força da pedra, tá? E por que o N é igual? Tem a mesma valor em módulo, né? Não é igual, ele tem o mesmo valor em módulo. Por quê? Alguém arrisca? Vamos voltar lá para o diagrama de corpo livre. Aqui, ó. Força-peso da pedra exercido sobre o solo. O solo exerce o que sobre a pedra? A mesma força W? A reação? Sim, por quê? Força-peso? Por conta da força-peso. Mas, na realidade, isso está relacionado à terceira lei de Newton. Princípio de ação e reação. Toda ação, ou seja, toda força, no caso lá do nosso exercício, a força-peso da pedra, vai provocar uma reação no solo na direção contrária de mesma ou igual intensidade. Certo? Ou seja, as forças mútuas de dois corpos são sempre iguais, mas em sentidos opostos. Então, por isso que eu fiz fiz questão de fazer essa pequena revisão também da primeira e terceira lei de Newton, porque ela vai ser muito útil aqui, embora o tema seja a segunda lei de Newton, mas nós usamos todas, tá? Então, por que eu sei que N é igual a W? Porque o N, ele surge por conta do W. Se eu tirar a pedra, esse N some. Se eu, por exemplo, vier com guindaste e erguer essa pedra do solo, ele não vai mais existir essa força N. Agora, uma vez que ela está em contato com o solo, e ela tem um peso, né, que é a massa vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, o solo também exerce uma força no sentido oposto, mesma intensidade. Tá? Então, por isso que eu sei, nesse caso aqui, que N vale 6.670,8, ou seja, valor em módulo. O que precisa prestar atenção? Elas têm sentidos opostos. Então, quando eu faço a minha somatória de forças verticais, uma é positiva, a outra é negativa. O valor em módulo é o mesmo, mas o sentido é diferente. Então, muda-se, no caso de eu fazer a somatória das forças, muda o sinal. Tá? Isso tem que prestar atenção, tá bom? Opa! Então, ou seja, eu posso pegar aqui em X, substituo aqui o valor, né, da força, o valor
da força-peso em N, né? Ok? E aí, fazendo aqui as devidas, que é esse aqui, ó. T cosseno de 35 menos 0,36 N igual 2.176 dividido por... Dividido, olha. Desculpa. 2.116. Porque ele vai ser dividido, né? Então, deixa eu só conferir essa conta. Esse aqui é o exercício que está no livro texto, tá? No livro texto da disciplina, ok? Tá certo? Então, substituindo aqui, eu consigo encontrar o valor da força que atua no cabo, tá? Então, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Não? Tá tranquilo? Tá Tranquilo, professor. Tá certo. Então, ok. Bom, então, com relação a esse exercício, né? É isso aqui que eu tinha. Deixa eu ver aqui, ok.